Alléluia. Amen. Hoje é dia de cura e de milagre. O diabo deve saber. Você acredita que Deus responde às orações? É por isso que eu falo, se alguém para orar a Deus para responder. Bons aplausos, bons aplausos. Já falamos muitas coisas acerca desse tema. E estamos a continuar pela ajuda do Espírito Santo. A beleza da vida cristã, a força dessa vida é a palavra de Deus. Quem rejeita a palavra não viverá a glória de Deus, não viverá milagre. Tudo que vai acontecer hoje na igreja está dentro da palavra de Deus. Aleluia. É por isso muita gente no momento da palavra fica distraído a navegar no telefone, a pensar a outras coisas, enquanto que a sua cura, a sua libertação, a sua prosperidade, a sua consolação está na palavra de Deus. Aleluia. Deus responde às orações das pessoas que lhe procuram e lhe invocam. Aleluia. Amen. Falando desse tema, nós entendemos que há momento podemos orar sem resposta. E aí devemos procurar a Deus. Há muita gente que já fez orações, já fizeram orações, mas não há resposta. Não houve nenhum sinal, nenhum movimento na parte de Deus. E deve agora buscar a face de Deus. Aleluia. Amen. Você orou, você fez a oração. Em caso que não há resposta, não há movimento, não há nenhum sinal na parte de Deus, deve procurar a face de Deus. Diga ao seu próximo: se não há resposta nas suas orações, procura a face de Deus e invoca a Deus. Diga-lhe. Bons aplausos, bons aplausos. Jubila, jubila. A diferença entre orar e buscar a Deus. Vou explicar isso muito bem. Hoje vou falar muito. Há muita diferença entre orar a Deus e buscar a Deus. Há muita diferença. Orar é uma vida de todos os dias na vida do cristão. Todos os dias oramos. Qualquer momento podemos orar. Aleluia. Amen. Buscar a Deus é outra coisa. Buscar a Deus é só quando temos um caso mais difícil. Queremos a grande libertação. É aí que nós devemos procurar a Deus. Aleluia. Amen. Vou explicar muito bem, depois você vai entender. Aleluia. Amen. Deus responde às orações das pessoas que lhe procuram e que lhe invocam. Aleluia. Amen. Um cristão deve saber procurar a face de Deus. Há situações que nós já fizemos orações, não há resposta. Deus respondeu outras pessoas, na sua parte ainda não há resposta. Hoje Deus está te dizendo: procura a sua face. Ele vai se deixar encontrar. Aleluia. Amen. Bons aplausos. Ouve o que a Bíblia diz. Estou no livro
de Isaías. Nazana livre Esaïe. Isaías. Esaïe. 55. Esaïe chapitre 55. Isaías 55. Esaïe 55. Verso 6. Verset 6. Vou ler em português. Procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Français. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Bons aplausos pela palavra de Deus. Bons aplausos pela palavra de Deus. A Bíblia diz: procura ao Senhor enquanto que se deixa encontrar. Aí a Bíblia recomenda que nós devemos procurar o Senhor. Deus nos dera a capacidade e a possibilidade de lhe procurar. Tens o caso até hoje ainda não há resposta. Ouve a voz de Deus. Procura-me, vou me deixar encontrar. Quem encontra Deus, encontra respostas. Diga ao seu próximo: quem encontra Deus encontra respostas. Aleluia. Amen. O que é procurar a Deus? É uma pergunta. O que é procurar a Deus? Procurar a Deus é o quê? Procurar a Deus é se disponibilizar. O tempo. Se preparar para ir ao encontro de Deus. É diferente de orar. Procurar a Deus é disponibilizar o tempo. Se preparar para ir ao encontro de Deus. Nós não procuramos Deus todos os dias. Todos os dias é para orar, mas não é para procurar a Deus. Qualquer momento posso orar. No táxi posso orar. Em casa posso orar. No avião posso fazer oração. Mas procurar a Deus deve disponibilizar o tempo. Se preparar para ir ao seu encontro. Très bien. Procurar a Deus não se faz em qualquer momento. Ouve-me bem, porque o teu caso, você deve procurar a Deus. Vai se deixar encontrar e haverá solução na tua vida em nome poderoso de Yeshua HaMashiach. Estou acreditando depois dessa pregação. A vida da oração de uma pessoa vai mudar. E haverá resposta na parte de Deus em nome poderoso de Yeshua HaMashiach. Aleluia. Amen. Procurar a Deus é disponibilizar o tempo. Disponibilizar o quê? Disponibilizar o tempo. Disponibilizar o tempo. Se preparar para ir ao seu encontro. Aleluia. Amen. Quem está apressado, quem tem muito a fazer, quem tem muitas preocupações, não é digno de procurar a Deus. Faça a oração, mas não procura a Deus. Para procurar a Deus, deve disponibilizar o tempo, deve se preparar para ir ao seu encontro.
Hoje o diabo estará envergonhado na sua vida. Eu acredito que a palavra de hoje tem muito poder para mudar alguma coisa na tua vida. Aleluia. Amen. Há situações, há causa, há momento, há tempo, há sujeito das orações. Precisamos disponibilizar o tempo, se preparar para ir à busca de Deus e voltar com a resposta. Repito, há casos, há problemas, há sujeito das orações. Devemos ultrapassar a etapa de orar para alcançar a resposta dessa situação. Devemos disponibilizar o tempo. Devemos se preparar para ir ao encontro de Deus e voltar com a resposta da situação que está a perturbar a tua vida há bastante tempo. Aleluia. Quem não tem tempo, quem tem muito a fazer, quem tem muita preocupação, não é digno de procurar a Deus. Procurar a Deus, precisamos do tempo, precisamos da disponibilidade, porque iremos ao seu encontro e voltaremos com alguma coisa. Aleluia. Amen. Há muita gente tem casos difíceis, estão orando na vida, não há resposta, estão orando a Deus, mas nunca ficar disponível e nunca se prepararam para procurar a face de Deus, para receber a resposta que a Bíblia acabou de dizer. Procurai-me, procurai-me, e me deixarei encontrar. Significa a outra etapa da vida da oração que nós devemos subir para alcançar o que Deus preparou para nós. Aleluia. Amen. Bons aplausos. Procurar a Deus é o quê? Repito essa pergunta. Quero avançar. Procurar a Deus é deixar a vida de todos os dias, levar outra vida de sacrifício. Aleluia. Amen. Para procurar a face de Deus, deve abandonar a vida cotidiana. A vida cotidiana. Porque para ir procurar a face de Deus, não vamos procurar a face de Deus com a comida, com a boa saúde, com a vida cotidiana. Nesse caso, precisa você ainda abandonar a vida cotidiana. Deixa ainda, vai procurar a face de Deus. Voltará com a resposta com certeza em nome de Yeshua HaMashiach. A pessoa, quando vai procurar a face de Deus, combina com a mulher. Mulher, fica ainda em casa 2 semanas, não voltarei. Estou aí a buscar a face de Deus. Deixou de dormir com a mulher. A pessoa em casa dorme no chão. Dorme no chão. Não come todos os dias. Não está a tomar banho uma semana. Está a buscar a face de Deus. É muito diferente com a oração. Isso é oração de buscar a face de Deus. Na tua vida, nunca se disponibilizou o tempo para procurar a face de Deus. Deus te disse esta tarde: disponibiliza o tempo. Ele está pronto para se deixar encontrar. Quem encontra a Deus? Aleluia. Aleluia.
deve saber esengelo yeba não é só a oração ezaka ka prière que traz resposta. oye me maka réponse Há grandes coisas, ezala makamba minene há outro nível da vida, eza niveau musu há vie grande libertação. eza délivrance Precisamos de deixar casa, esenga totika precisamos de deixar de comer, esika totika kolia precisamos de deixar de dormir com a mulher, esenga totika olala na masi precisamos de deixar tomar banho. esika totika Estamos a procurar a face de Deus. Deus está aonde? Deus se manifesta. Este caso é muito duro. Estou na tua presença. Sem comer, sem beber. Estou a procurar. Não estou a orar só, mas estou a procurar. Da onde Deus? Deus está aonde? Da onde Deus? Da onde Deus? Deus virá. Diria: estou aqui. Quem me procura, me deixo me encontrar. Aleluia. Amen. Quer aller na vida? Quer tornar grande? Quer fazer admirar pessoas? Quer se tornar empresário? Busca a face de Deus. É a face de Deus que traz coisas que faz admirar pessoas. Oh yes. Avança. Não é só Deus, Deus a minha vida. Orar é o quê? Orar é se concentrar, agradecer a Deus, apresentar o teu sujeito de oração a Deus, buscar a Deus. Oração pode passar 1 minuto, pode ser 2 minutos, pode ser 10 minutos, pode ser 20. Buscar a Deus precisa da disponibilidade do tempo. Há muita gente aqui. Pode vir ter com o profeta. Papa, tem um caso que está perturbando a minha vida. Não sei quem, não sei quem. Tá bem, você ficará 3 dias aqui na igreja. Entra retiro. Ah, papa. 3 dias. Tenho muito a fazer. Então não és digno de procurar a face de Deus, de receber o que você quer. Deus disse: quem me procura, me deixa encontrar. Aleluia. Você já fez muitas orações. Não é resposta. Procura a Deus. Procura a Deus. Haverá resposta. Aleluia. Amen. Deus se escondeu um bocadinho. Quer que você comece a perguntar de Deus. Onde Deus? Deus está onde? Ele vai se aparecer para te dar o que você precisa na vida. Alguém está se ajudando? Amen. Será que digo alguma coisa a alguém? Amen. Bons aplausos. Precisa de uma grande libertação. Uma coisa demorou 5, 10 anos. Está perturbando a tua mente. Não é que fazer tudo, não está dando certo. Deixa a casa. Deixa de comer toda hora. Deixa de usar creme. Deixa ir na mulher. Vai à busca de Deus. Haverá resposta. Haverá resposta. Haverá resposta. Haverá resposta. Eu e pastor Moisés estamos aqui na igreja há 1 mês. Sempre na oração. Toujours na prière. Estamos a fazer que orar? Não, estamos a buscar a Deus para operar mais neste ano. Não é fácil ir além na vida. Não é fácil. Mulher, por favor, fica ainda aí. Voltarei depois de 1 mês. É deixar a cama, dormir numa condição que não é digno para você. Dormir fora, no frio, orar toda hora. Estás aonde Deus? Aleluia. Amen.
Tezukazu qui t'a perturbé toi menti. Précourt à Deus. Isso é uma revelação de dia para você. Précourt à Deus. E eu acredito. O Deus da Bíblia se deixará encontrar. Haverá resposta na tua vida. Alguém está a me ouvir. Amen. Há muita gente na Bíblia. Procurar a Deus. E Deus se manifestou. Deus me rejeitou. Deus me deixou. Não te deixou, não te rejeitou. Vai lhe procurar. Deus está pronto para fazer alguma coisa nova na tua vida, para mudar uma situação neste ano 2019. Mas se escondeu um bocadinho. Ele quer que você se sacrifique. Yes. Ele quer que você dá tempo. Ele quer que você se disponibiliza. Vai procurar Deus. Embora que vai emagrecer, embora que ficará escuro, mas você encontrará o que é mais importante na tua vida: o Criador do céu e da terra. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Já deu tempo na vida, você? Já está na vida? Para procurar Deus? Uma vez você já fez sacrifício? Já deixou de comer? Durante um dia, 2 dias para procurar Deus? Pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours para o Nzambe? O que é que estás a pensar? Ser chefe é fácil? Ser líder é fácil? Ser rico é fácil? Ser empresário é fácil? A preço que você deve pagar. Quer se tornar tipo outro? De manhã recebi pastor no gabinete hoje. Hoje. Entrou, se ajoelhou no meu gabinete perante a mim. Eu disse, isso não se faz perante uma pessoa. Não pode se ajoelhar perante uma pessoa. Pode sentar. Você é pastor? Disse, sim, sou pastor. Me disse, profeta. Eu falo muito mal de você. Eu falo, você é falso profeta. Tudo que você faz é do diabo. Me disse-me que coisas que eu falo acerca de você, não posso revelar isso aqui, pode me dar chapada. Eu disse, não liga. Eu lhe disse, não liga, meu irmão. Somos irmãos. Oh. Yes. Father. Disse, eu falo mal de você. Eu critico você todos os dias. Na minha igreja no Belmonte. Ele disse, em nome, disse tudo. Eu disse, meu irmão, não liga. Somos irmãos. No fim me disse, profeta, o que eu notei, embora que eu critico você, você está sempre a prosperar. Eu estou sempre a ser castigado. Me disse, faça a oração para mim, profeta. Quero ter o que você tem. Quero ter o que você tem. Eu disse, estou na busca de Deus. Vai buscar a Deus. Father. Yes. Prière. Ficar de paix
afin que dos demônios que estão no corpo das pessoas se disponibilizar o tempo para buscar a face de Deus. Vai apanhar trombose. Ficar a pé. Perante a pessoa que já fora nas casas dos quimaneiros, que os pais bloqueiam as vidas. Você proclamar a nova. Vão te matar. Quantas pessoas estudaram muito, foram numa empresa, lhe meteram a chefe, depois de 3 meses, apanhou um maço, parou em casa. Quantas? Combien? Não tem tempo para procurar a face de Deus, mas quer tornar grande. Não existe. Yes. O que você precisa agora, isso é igual a uma vida de sacrifício. Isso é igual a procurar a face de Deus. Não é só orar, procura a face de Deus. Você já orou? Não há resposta. Procura a face de Deus. Organiza tempo, disponibiliza momento, procura Deus. Desliga telefone. Leva uma vida que não é a sua vida cotidiana. Isso é procurar a Deus. Você só quer dormir, só quer comer bem, só quer parecer bonito. Não vai fazer admirar pessoas. Para fazer admirar pessoas nessa terra, disponibiliza o tempo. Se prepara. Deixa a vida cotidiana. Vai buscar a Deus. Quando Deus vai aparecer, vai dizer: estou aqui. A sua vida mudou. Yes. Porque as pessoas vão até nas províncias, nas casas dos quimaneiros, estão se sacrificar, dormir na casa dos quimaneiros. Quimaneiro te leva no rio, faz cerimonias, mas a própria pessoa não dá tempo para passar 13 dias na igreja, buscar a face de Deus. O diabo, um espírito maligno te combate. Você vai na casa do quimaneiro para ter solução. É tipo ele que está te combater, e você vai na casa do seu sobrinho para conseguir o socorro. Está aí na casa do sobrinho da pessoa que está combatendo a sua vida. Vai combinar, tio. Esta pessoa que você bloqueou está na minha casa. Me dá só 3 meses. Quero lhe meter aí lá creme. Depois vamos lhe dar uma boa. Diga ao seu próximo: procura a face de Deus. Se nós proclamamos jejum aqui na igreja, você não vai jejuar. Se nós dissemos vamos passar dia todo aqui na igreja, de manhã a 6 horas até 18 horas na oração, você não virá. Mas você sai 6 horas para voltar, 20 horas na sua casa, mas este tempo não tem isso para Deus. Mas pretende dominar na praça. Não é brincadeira. Aí na praça tem espíritos malignos. Você deve ter outro nível da espiritualidade para dominar. Vamos ver alguém na Bíblia. Procurar Deus. Traga-me coisa aqui.
Vou explicar alguma coisa que eu expliquei domingo, mas vou approfondir isso. Nós vamos explicar o mundo expliquei dimanche, mas nós vamos querer aprofundar. Papa, mutima nanga. A segunda pergunta é antes de ler o versículo bíblico. Que só me baleza ali a falar verset biblique. Como devemos procurar a Deus? Ndengeni toko ko luka nzambe. A primeira pergunta foi: procurar a Deus é o que? Que só lhe você dali ko luka nzambe zanini. Falamos que disponibilizar o tempo, se preparar, não sei o que. Tolobi essayer ko disponibiliser ta pe ko zoa via sacrifício. Deixar a vida cotidiana. Agora a segunda pergunta é: como devemos procurar a Deus? Que só me bale ndengeni toko ko luka nzambe. Aleluia. Amen. Aba papa mutima nangai etundi sami na pusana. Olha-me bem. Talanga malam. Essa aqui é a terra de Israel. Oezama bela Israel. Essa aqui. Oyo Israel. É a terra de Israel. Ezama bela Israel. Foi dividido. Houve momento foi dividido. Não foi dividido no meio. Foi assim. Israel tem 12 tribos. Israel bazana 12 tribos. Mas quando se dividiu, aqui foi 10 tribos. Aqui são 2 tribos. 10 foi aqui. 2 ficaram aqui. Quero explicar algo para você entender. Tipo, dividir a Angola em 2 partes. Temos 18 províncias, não é? Mas dividir isso em 16 províncias e 2 províncias. 2 províncias. 18 províncias, 16 aqui tem o seu rei. Aqui também tem o seu rei. O rei daqui se chamava Josafá. Josafá. O rei daqui. Aqui há momento a Bíblia diz Israel, mas a Bíblia não fala de toda a terra. A Bíblia só fala daqui, porque aqui foi chamado Israel, o capital Samaria. Aonde Jesus se encontrou com a mulher samaritana foi aqui. Aqui foi na norte. Aqui é a norte do país. Aqui no sul, o capital chamava isso Judá, o capital Jerusalém. Jesus nasceu aqui. As pessoas daqui não respeitavam a Deus. Não obedecia na palavra de Deus. Mas aqui, nestes 2 tribos, respeitava a aliança de Deus. A maioria dos profetas da Bíblia nasceram aqui. Uma vez, o que acontecia antigamente é diferente dos dias de hoje. Antigamente, quando um rei torna poderoso, um rei de um país, o rei da África do Sul tornou poderoso, sem problema com Angola. Ele virá, bater Angola, agarrar o chefe, e nós tornaremos os escravos dele. Sem problema. É só porque ele tornou mais poderoso. Agora as guerras que vimos tem causas, não é? É por causa de uma coisa, mas antigamente a maioria das guerras era sem problema. Aleluia. Amen. Então, 2 países
deux pays se réunir basangani pour qu'ils tornera poderoso pour bakomi puissant. Dos países. Deux pays. Vamos ler isso. Tokotanga. Tornera poderoso. Bakomi puissant. Decidira. Bazu décision. Vir atacar. Baya ko attaquer. O rei daqui. Roi ya awa. Duma pequena terra. Roi ya mabelo amuke. Que dirige só duas tribos. Oazo dirige ka deux. Disera essa aqui. Awabi oyo. Não tem força. Azana force. Vamos ir lá. Vamos entrar. Vamos apanhar o rei. Vamos lhe pôr na cadeira. E eles tornarão os escravos nossos. Aleluia. Amen. Decidiram de vir aqui, mas não tinha caminho de chegar. Tinha outra terra. É tipo alguém que vem do África do Sul para vir em Angola deve passar para a Namíbia. Yes. Aleluia. Amen. Então para vir aqui deve passar para a Namíbia. Pedir a autorização no rei daqui. Os dois reis pedir a autorização. Disseram nós somos mais fortes. Rei daqui deixa-nos passar. Queremos atacar Josafá. Com seus duas tribos eles vão tornar os escravos nossos. Essa aqui disse não vou dar essa autorização para vocês ir até lá. Não essa autorização para vocês passarem. Eu também vou me meter com vocês. Vamos lhe atacar. Fada. O teu inimigo sem problema vão se reunir para te atacar porque estão a ver que você é pequeno. Basta colocar doença. Você não tem dinheiro para ir fora do país para ser tratado, mas alguma coisa eu sei. Basta você se disponibilizar o tempo, procurar a Deus. Há sempre a vitória em nome de Deus. Se reuniram os três. Começaram a vir. Atacar essa terra. Imagina. Botswana. País Botswana. África do Sul. Namíbia. Querem atacar. Somente o rei que dirige a só Luanda e Benguela. Quer atacar três países. Os exércitos dos três países. Os exércitos. Armée. Os exércitos dos três países. Se reuniram para atacar o exército. Só que dirige Benguela e Luanda. Pelo visto. Ele não tem força de lutar contra os três. Ele tinha Deus. Não se preocupe. Você tem Deus. Haverá sempre vitória. Não está entendendo? Eu estou a dizer. Não se preocupe. Você tem Deus. Haverá sempre vitória em nome de Deus. Vamos aí, segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas. Capítulo 20. Chapitre 20. Verse 1 até 5. Verset 1 a 5. Après cela. E depois disso vieram os filhos de Moab e os filhos de Amon. E com eles dos Meonitas. Ouve bem. Depois disto vieram os filhos de Moab e os filhos de Amon e com eles dos Meonitas contra Josafá para a guerra. Verso 2. E vieram mensageiros e disseram ao Josafá: vem sobre ti grande multidão da além do mar da Síria. E eis que estão a Azazon Tamar, que é El-Gedi. Aleluia. Então temeu e pôs-se Josafá a buscar a Deus e convocou para um jejum em Judá. E se reuniu todo o Judá
para proteção de Deus, também de todas as cidades de Judá vieram rogar a Deus. E pôs-se de pé Josafá na congregação de Judá, em Jerusalém, na casa de Deus, diante do novo pátio. Bons aplausos. Faites ma boca bien. Maboko no epianga kanda. Jupila, jupila, jupila. O mano maboko nao epianga kanda. As tuas mãos estão migrando. Lelo na sakola. Hoje eu estou a profetizar. Atabatele melio. Embora se levantar. Sekeya olukanzambe. Ekwesa bango nyonso. Ebimisa bango poasa. Ataba lobi obota te. Ataba voyager te. Ataba lobi prospérer te. Atali basali ba réunion. Baboma libala na yo. Bakuya na kombo na Yoshua. Yes. Quem sabe este segredo? Nana yebi secret oyo. Não ficará com medo de ninguém. Ako bange mutute. Diga ao seu próximo, se você sabe este segredo, não ficará com medo de ninguém. Diga-lhe. As tuas palavras estão me dando raiva. Malobanezo pesanga kanda. Se você sabe este segredo, Soko yebi secret não oyo. ficará com medo de... Ako banga mutute. Você fica com medo dos bruxos porque não sabe procurar a Deus. Quem sabe isso não ficará com medo do mundo das trevas. Seja dos países contra Angola. Temos Deus. Vamos deixar as casas. Vamos procurar a Deus. Haverá vitória em nome de Yeshua Mashiach. Amen. Aleluia. Amen. Se réunir, começar a vie. Messagers viennent à terre com Josaphat. Messager pas Josaphat. Viens à terre com Josaphat. Pas Josaphat. Disait la reine. C'est roi. Une grande multitude. Ezana multitude munene. Estão à vie contre vous. Bazoya contre yo. Par la guerre. Pour la guerre. Grande multitude. Grande multitude. Estão à vie. Bazoya contre vous. Contre yo. 13 países. 3 pays. Contra uma terra que não chega até meio do país. 3 pays bazoya ko bunda contre mabele ma ko la moitié ya pays te. Ce que você está vivendo. Yango yozo mona, yango zokuta na vie. Ainda não tens muito. Ozana ne côté, ozana mingi. Mas olha as pessoas estão se reunindo contra você. Metela bateba sangana contre yo. É porque você tem Deus. Po yo operde. E deve ter conhecimento deste Deus. Estão te combater. Porque você tem Deus. Tenha medo do teu futuro. Tenha medo das tuas profecias. Tenha medo do plano de Deus acerca de você. É por isso estão combater. Estão a pesar. Você não tem força. Mas você tem o Altíssimo. Alléluia. Você deve ter conhecimento deste Deus para que qualquer coisa aconteça. Você seja vitorioso. Se você não sabe essas coisas, haverá guerra. Você vai cair. E você vai dizer, Deus me decepcionou. Porque a tua vida é só orar. Na hora de dormir. Deus, muito obrigado. Merci. Pelo dia de hoje. Vou dormir, hein? Cuida me com os meus filhos. Em nome de Jesus. De manhã. Deus. Merci. Nzambe. Obrigado. Merci. Obrigado, Deus. Merci. Dia de hoje das tuas santas mãos. Você vai vender. Se dissemos vamos ter tempo para procurar Deus, você não terá tempo. Josaphat. Entendeu? Ayoki.
Entendeu a comprendre? A comprendre. Neste caso, que na ka oyo. Eu e o meu povo devemos buscar a Deus. Ngai na peuple na ngai sengeto luka nzambe. Devemos procurar a face de Deus. Esengelito luka elongi na nzambe. Josaphat se levantou. Josaphat a telemi. Depois de ouvir, Après koyoka. grande multidão está en vie contre você. Multitude munene zoya liboso na yo. Se levantou, A telemi. proclamou Jesus A proclamé jeune. a toda a terra. Na mbele nyonso. Na mboka mobimba. Jesus, Jeune. Jesus, Jeune. toda a terra, Mabele nyonso. todo mundo Mutu nyonso. fora no templo Bakela kata temple. buscar a face de Deus. Kon luke longi na nzambe. Eu estava lendo uma versão, Nazako tanga version moko. disseram que todos vestiram sacos. Babi bango nyonso balataka basaki. Numa versão, Na version moko. disseram que todos vestiram sacos. Ke bango nyonso balataka basaki. Tirou para vestir sacos. Balongoli bilamba balati basaki. Sem comer. Sans kolia. Todos Bango nyonso. não fizeram orações em casa. Basala ba prière na bandako. Vamos lá no templo. Toke na temple. Vamos fazer oração. Toke sala prière. Ninguém vai comer. Mutu te akolia. Ninguém vai. Comer. Eu fiz uma pergunta, quero começar a responder. Na ninguém bana sala question o bana tunanga. Fiz uma pergunta, Na sali question na tuni mutuna moko. quero começar a responder. A pergunta foi: Na linguine badore ya nolara. Question ezalaki. como devemos procurar a Deus? Como? Ndenge ni tokoyo ko luka nzambe. A primeira resposta: Réponse à liboso. devemos se sentir incapazes. Esengeli to se sentir ba incapable. Devemos se sentir incapazes. Esengeli to se sentir ba incapable. Sabendo que a nossa força não vale nada. Toye ba que force na biso ezane lokote. Quem reconhece Oya yeki que é incapaz, que aza incapable. a sua Force na ye não vale nada, e ko sale lokote pode buscar a Deus. akoyo ko luka nzambe. Quem reconhece Oya yebi que é incapaz, que aza incapable. o seu dinheiro, Mbongo na ye a sua inteligência mayele na ye não vale nada, e ko sale lokote vai buscar a Deus. ake luka nzambe. Porque a pessoa Po ezana bato ebele vai buscar a Deus, bakende ko luka mas nzambe. está confiado também em dinheiro. Mais azo pe confiance na mbongo. Deus Nzambe não vai se deixar encontrar. akomitika te po monisa na yo. Você já confia em dinheiro? Yo zo pesa déjà confiance na mbongo. A pessoa quando vem na igreja, Ezana bato musu tanga ye na église. profeta, Prophète não tenho mais onde ir. Não tenho mais onde ir. na yebi sute na kende wapi. Não sei mais o que fazer. Na yebi te na sala sunini. Confio ao teu Deus. Na pesi confiance pa Diga nzambe na alguma yo. coisa. Lobe logo moko. Essa atitude Eza attitude wana que Deus gosta. nde nzambe A alingaka. pessoa se sente incapaz. Bato azo sentir incapable. Josaphat Josaphat não confiou mais nos militares. apesa sous confiance na ba A militaire. Bíblia diz: Bible lobi depois de ouvir isso, après koyoka ngo temeu, abangi ficou com medo, abando banga a tremer. abando lenga. É aí. Nde sika Ele disse: alobi vamos procurar a Deus, to luka nzambe o senão malo. soki te mabe. Quem vai procurar a Deus Oyo azo luka nzambe para lhe encontrar po akutana na ye deve se sentir incapaz. esengela se sentir incapable. E o que ele tem não vale nada. Eloko nyonso aza nango ekosala eloko te. Amen. Porque quem vai lutar Po oyo azoke não é as armas que você tem, eza minduki yo oza nango te. não é as armas que Josafat tem, Ezaki minduki Josaphat mas azaki é nango te. Deus Ezaki nzambe que vai lutar. oyo akobunda. A situação, Ezala ba situation você levou criança no hospital, omemi mwana na hôpital não está dando certo, ezosimba deixa dinheiro atrás, tika mbongo na nsima. fala Deus, Oba nzambe sou incapaz, naza incapable. o meu dinheiro Mbongo na nga não vale nada. É assim que devemos procurar a Deus. nde eza bongo tokoki koluka nzambe. Bem amado,
tout. Bien aimé. Des casus qui est perturbé ta famille. Pekura Deuso. Lukanzambe. Now so oração. Ezaka prière te. Deus a minha família na tosa now. Natiki fa na boko no te. Pekura Deus. Lukanzambe. Vai operar. Nzamba osala. O rei. Roi decidiu. Azu décision. Procurar a Deus. Akolukanzambe. O primeiro ponto. É se sentir incapaz. Exato, se sentir capable. E que tudo que você tem não vale nada perante Deus. A segunda resposta é a disponibilidade. Resposta me baleza a disponibilidade. Olha, tá lá. Muita gente quer que Deus opere na vida deles, mas não estão disponíveis. Mas a disponibilidade. Você não anda a conta no momento do toque. Tá chegar para tocar. Uma mamãe tá aqui, chegou a vez dela. A come tu na ye. Tá pegou aqui, mamãe. Tá pegou outra coisa. Aluga logo mususu. Aluga telefone kwei. Outra pessoa ainda desligar a net. Muito mususu aluga jogar com a internet. O rei Roi se disponibilizou. A se disponibiliser. Se você trazer documento, vem da outra embaixada para ele assinar, meta atrás. Convite noutro país, meta atrás. Comer comida atrás. Ainda a disponibilidade de procurar a Deus. Todas as coisas atrás. Tudo que você vai trazer ao rei vai te dizer a preocupação que nós temos é ainda procurar a face de Deus, porque a multidão já está ao caminho. Todas as coisas, bem amado, deixa comércio. Você já fez comércio há 15, 20 anos. O caso que você tem, o teu negócio não está conseguindo resolver. Comemos todos os dias, dormimos todos os dias, o sono não está conseguindo resolver nada. Comida não está conseguindo resolver nada. Deixa isso atrás. Procura a face de Deus. Imagine o rei está se preocupar acerca de outras coisas. Quando essa multidão chegará, quando essa multidão chegar, quando essa multidão chegar, ele vai ficar como? Escravo. Ele. Você tornou escravo. Você tornou escravo de uma situação porque não disponibiliza o tempo para procurar a face de Deus. A situação começou um bocado, está a continuar a piorar, porque você nunca disponibilizou tempo. Em vez de se preocupar acerca da situação que está matando a tua vida, em vez de se preocupar acerca da situação que está tirando a paz da tua vida, em vez de se preocupar acerca da situação que está te tirando sono, você se preocupa acerca de outras coisas, não se disponibiliza para procurar a Deus. Estás aonde hoje? Falei no Senhor naquele dia. Tinha muito dinheiro. Te falaram mal da glória divina. Fugiste. Vê só como é que você está chorando. Tinha dinheiro, Agora você começou a vender casas. Para você
volta na où eza erreur pozo fende askaza vont acabar koteka bandako kosila il nous va fazer nada com aquele dinheiro okosala eloko te na mbongo wana porque a multidão po eza na multitude que já chegaram na tua vida o bakomi déjà na vie na yo escravo. Yo komi esclave. Procura a libertação. Luca délivrance. Disponibiliza o tempo. Disponibiliza tempo. Procura a libertação. Luca délivrance. Aí pode vender uma casa. O dinheiro vai te ajudar a subir mais. Sem a libertação. Vai acabar de vender tudo. Yes. Disponibiliza o tempo. Disponibiliza tempo. Diga ao seu próximo, disponibiliza o tempo. Disponibiliza o tempo. A pessoa quando virão aqui amanhã, na quarta. Porque temos uma hora com Jesus. Une heure avec Jésus. Quando virão aqui, até uma hora não vai chegar. Ele vai começar a aumentar a hora. Chegou 13 pontos. Ele chegou 13 pontos. Mas depois de orar. Cheguei aqui 13h15. Cheguei aqui 13h15. 13h15. Não se disponibiliza o tempo. Ou disponibiliza tanto. Quero logo voltar. Enquanto que tem uma situação. Mas organizar o problema. Falamos uma hora, você pode ficar aqui 3 horas. Ninguém vai te escutar. Ninguém vai te escutar. Pode dizer, não vou comer, chegarei na igreja às 9 horas. Até 15. Vou buscar a face de Deus. Ninguém vai te soltar. O bom sítio para buscar a face de Deus é na sua casa. Lebe a Bíblia. Josafá levou pessoas no templo, na casa de Deus, com atitude de jejum. Outro ponto tu a dizer como devemos procurar Deus é sacrifício corporel. Diga ao seu próximo, sacrifício corporel, diga-lhe. Sacrifício corporel. Há pessoas, o profeta pode dizer, amanhã vamos jejuar. Amanhã vamos jejuar. Ele nunca vai jejuar. Nunca sacrificou o corpo. Vou te explicar alguma coisa que acontece na espiritualidade. Por que jejuamos? Sabe, no mundo das trevas, no mundo das trevas, o bruxo, para tornar mais forte do que os outros, deve sacrificar uma parte do seu corpo. Há bruxos sacrificar óleo, outro dedo, outro pé, até outro ficou aqui, não anda mais bem. Você de dia está ali ver, tipo, não tem sentido. De noite é rei. É rei. Há bruxos tornaram. A maioria dos malucos são bruxos. O maluco que não é bruxo, quando você lhe traz aqui oração, vai ficar bom. A maioria dos bruxos, dos malucos, são bruxos. É a própria vontade que lhe tornaram maluco. Então, se sacrificaram. Pode estar com ele aqui, está também lá no Palaga, na Mabori, está lá. Está conversando com as pessoas aqui, no Belmonte também ele está passando. A maioria dos bruxos mais fortes do mundo são bruxos que sacrificou uma parte do seu corpo. Na divindade também. Você come todos os dias. Não quer jejuar. Eu estou aqui um mês a jejuar. Você nunca vai expulsar demônio. Porque não quer sacrificar o corpo. Se você quer tornar forte
spirituellement. Commence à sacrifier encore. Pour que Josaphat et le pauvre non faisait la soration no temple, mas disera que non va muscumer Jésuara. Pour que pourquoi Josaphat talobaki ezakaka prière te na kata temple mais toko gêner toko lia sacrifica o corpo ko sacrifier nzoto dans la pessoa poderosa et comme ça muto puissant na spiritualidade na spirituellement. Yes. Amen. Desde o caso da perturba tua vida, deixa de matar bicha, deixa o almoço, fica na presença de Deus, com fome, cansado, fome na barriga, estás a orar. Deus está vendo mesmo, esse aqui com muitas comidas, deixou de comer, só está fazendo oração para eu lhe dar marido. Está aqui marido. Oh yes. Yes. É uma oportunidade. O homem de Deus proclamar Jesus. De 3 dias. Il y a 3 jours. O homem de Deus tem que se arrepender. Por que proclamar isso? A pessoa até na rua vão dormir aonde? 3 dias sem comer, vão dormir aonde? Volta em casa, tem que se arrepender. 3 jours sans collier. Porque é uma oportunidade que ele acordou aos membros para tornar mais forte. Pois a opportunité a pessoa na peuple ba como puissant. Fala só Jesus, a pessoa que vai entrar aqui com sardinha, com kikwanga. Você está pensando a dormir? Se ouvir a ligar em coisa, afinal aí embaixo, tá será o que aqui? Bom cheiro aqui. Uma vez no jejum e oração numa igreja de 3 dias. Primeiro dia, segundo, terceiro dia, todo mundo cansado. 12 horas. Não comer há 3 dias. Há 12 horas, o irmão começou a vomitar. Funge novo. Saiu aonde não comemos há 3 dias. Esse funge é da pouco. Não estamos a comer. Você vomitou funge. Fresco. E são pessoas que dizem que Deus não opera. Vai te influenciar para te levar na casa do Kimbandeiro. O que o Kimbandeiro vai te pedir? O Kimbandeiro vai te pedir sacrifício. Sacrifício. O que o Kimbandeiro vai te pedir? Quer se tornar rico? Primeiro empresário em Angola. Dorme com a sua mãe. Faça tudo, agarra a tua mãe, dorme com a sua mãe. Todo sábado 0 hora vai no cemitério. Não é sacrifício? Não vira na net, no Facebook. Chefe no Congo, chefe, rico, tem muito dinheiro. A defecar, meter isso no pão, comeu. Você está assistindo mesmo o filme Defecou? Ele não estava sabendo então de tirar, filmar. Defecou, meter no pão, tá comer. É a própria vontade. Estás a brincar, né? Vale a pena jejuar 3 dias do que comer muamba. O dia que eu estava assistindo, até não cheguei, ele estava querendo colocar, eu desliguei. Não queria ver isso. Enquanto que o Kimbandeiro é mentiroso.
Você tem no que maneira para ter muito dinheiro para ajudar a tua mãe e a primeira pessoa te diz dá a tua mãe. Okay. Mas eu tô querendo ter dinheiro para ajudar essa mamãe, vou dar mais a mamãe então, para que vou ter dinheiro? Ozana susi osunga mama na yo, oke na ndakwa nganga ngo azosenga pesa mama na yo. Mais soki ngambongo na zulu kapona sunga mama. Bem amado, Deus responde às orações das pessoas que lhe procuram. Amen. Disponibiliza tempo. Disponibiliser temps. Tem sujeito de oração. Sujet de prière. Tem caso. Tem problema. Que a família não conseguiu resolver. Doutor não conseguiu resolver. Os amigos não conseguiram resolver. Dinheiro não conseguiu resolver. Quem vai resolver? Estou a profetizar. Deixa que Deus do céu se levanta na tua vida. Se deixa encontrar na tua vida em nome poderoso de Yeshua Mashiach. Quando você disponibilizar o tempo para procurar o Deus, deixa que Deus se deixa encontrar na tua vida em nome poderoso de Yeshua Mashiach. A partir de hoje, estou a declarar acerca do caso que está perturbando a tua vida, que está perturbando a tua saúde, que está perturbando o teu negócio. Deixa que Deus se levanta e responde nas tuas perguntas. Em nome poderoso de Yeshua Mashiach. Amen. Quarto ponto. Quatrième point. Como devemos procurar a Deus? Devemos procurar a Deus com o coração próximo. Hein? Porque há pessoa que procura a Deus com coração longe. Jeremias 29, 13. Dizia Jeremias 29, 13. Buscar-me, eis e me acharei, quando me buscardes de todo vosso coração. Estarei presente para vós, disse o Senhor, e vos farei retornar, congregar-vos eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, disse o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos deportei. Deus quer que nós, quando aproximamos para procurar-lhe, devemos procurar com todos os nossos corações. Mateus 15. Mateus chapitre 15. Verso 8. Vou ler em português. Amen. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Há pessoas, quando vem a Deus, coração longe. Há outro que vem coração dividido. Clamar a Deus só nos lábios, também o coração. Derrama o seu coração a Deus. Olha-me. Deus responde às pessoas que lhe procuram e que lhe invocam. Vamos aprender agora a invocar a Deus. Falei que vou falar muito hoje. Invocar a Deus. Avança, papa. Jeremias 33, verso 3.
Jérémie 33, verset 3. Invoca-me e eu te responderei e te direi coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Invoca-me e eu te responderei e te direi coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Bons aplausos. Beta maboko makasi. Bons aplausos, bons aplausos. Beta maboko, beta maboko. Bons aplausos. Beta maboko makasi. Bons aplausos. Oh. Beta maboko bien. Jubila, jubila. Bons aplausos, bons aplausos. Beta maboko. Jubila, jubila. Milolo, 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 milolo. Jubila, jubila, jubila. Invoquer. Invocar. Na sens naturel. No sentido do termo natural. Talanga. Olha-me. Ele invoquer les esprits. Quer dizer invocar os espíritos. Les anges. Os anjos. Les êtres surnaturels. Os sobrenaturais. Pour qu'ils viennent opérer. Para que eles venham operar. Invoquer. Invocar. Appeler les esprits. Aclama aos espíritos. Les anges. Os anjos. Les êtres surnaturels. Os seres sobrenaturais. Pour qu'ils viennent opérer. Para que eles venham operar. Prier, c'est dire tua vontade a Deus, remercier Nzambe tout cela. Orar é somente a sua vontade, agradecer a Deus. Chercher Dieu et rester ferme. Tango lukaeti au sala. Procura a Deus e até quando ele operar. Invoquer Dieu. Agora invocar a Deus. C'est appeler Dieu. É aclamar a Deus. Qu'il puisse descendre. Que ele desça imediatamente pour opérer. Para operar. Se te disserem alguém foi invocar a um quimbandeiro, ele foi aclamar aos espíritos que venham para intervenir no caso do seu cliente ou no caso que ele o chamou. De la même chose. E da mesma forma, Deus disse: invocam-me. Disse: eu respondei-vos e vos mostrarei as coisas cativas que vocês não conhecem. Aquilo que estão cativas, as coisas ocultas que estão escondidas. Deus, ele revela essas coisas quando lhe aclamam. Quando vem na presença de Deus, eu não vi só orar e dizer amém e ir embora. Eu vi orar até que eu ver o anjo, até que eu ver Deus, até que eu ver o céu sobrenatural descer e dar a resposta. Assim que eu vou largar a oração. Esse é invocar a Deus. Estás a me meter irado porque gastei tempo para preparar essa matéria. Se eu dizer a alguém, vou no gabinete para invocar, ele vai lá fora e começa a falar à toa. E não está aí na Bíblia? Fada. Olha.
Nós tivemos no monte de poder na Nigéria. Com o profeta John Matt. Ele disse, vamos invocar. Disse, já conversamos muito, mas vamos subir no monte para invocarmos. Cada um no seu canto. Quando orávamos, ele me olhava numa maneira e eu não entendia. Ele olhava para mim porque já era de tarde. Ele veio me bater, eu disse bem. Por que assim? Nós estamos a orar, estás a gritar. Disse uau. Ele está ali ao teu lado. Ele está falando contigo. Você não está a ouvir como? Você está a me meter irado. Deus, se você lhe enfocar, ele desce. Ai, 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 ai. Deus, ele é vivo. Ele fala. Ele opera. Se você lhe enfocar, ele sai do trono. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ele disse, invoquem-me. Ele disse, invoquem-me. Eu vou responder-vos. Disse, vou revelar as coisas que estão escondidas, que vocês não conheciam. Tu queres revelação? Quero que Deus mostre a vida das pessoas. Você já tem um tempo de invocar a Deus. Ai, 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 ai. Você está a jejuar? Você já jejuou no monte procura de Deus? Você já procurou Deus? Você já invocou? Você já viu o anjo? Por que você fala muito? Ai, 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 ai. Ah, pegou fogo. Um pastor falava muito, mas ele só falava sobre o caso da mulher dele, amanhã vão se divorciar. Imagina alguém que não conhece a vida da sua mulher, mas está a criticar. Ele dorme e vive com a sua mulher, mas não sabe o estado espiritual da sua mulher, mas fala mal de quem vê anjos. Ai, 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 ai. Ele dorme com ela, mas não conhece a sua vida. Deus existe e opera. Deus existe. Se você subir na mesma dimensão, quando eu estava em 40 dias no Benfica, eu comecei a oração 18 pontos. Cantei 2 horas de tempo até 20 horas. Comecei a orar. Quando tocou 6 horas de manhã, eu disse amém, orei toda a noite. Peguei o telefone e liguei a um evangelista. Eu lhe disse, te vi. Estava saindo da igreja irado. Deus me disse que para você não voltar mais. Como é que você sabe? Ele disse. Eu disse, eu estou no monte de Deus. Disse, o jeito de me ligar. Eu estou a carta de demissão para trazer na igreja para eu sair embora. Deus existe. Ninguém te minta. Se você subir na mesma dimensão que Deus, você vai fazer admirar muito. Não vão já não tirar. Porque eu quero te dizer, muda a sua concepção com Deus. Suba na dimensão de Deus. Deixa aquelas coisas procura Deus. Enfoca Deus. Ele existe. Entrei no gabinete de um pastor. Ele disse, fala nessa pessoa para sair. Ele disse, esse filho não. Eu disse, saia. Ela está te deitar sangue, você não está a ver. Está ali metendo sentado para ficar aí.
Ele que está te injetar sangue. É sua boca. Fada. Papa. Change conception na nzambe. Muda sua concepção na Bíblia é na batoba tambola na nzambe. Na Bíblia tem pessoas que andaram com Deus. Você vê aqui. Mais pourquoi on dit qu'elle est inerte? Por que é que está ficando do mesmo jeito? As coisas que você vê aqui. Nós changer nível e espiritualidade. Por que não está mudando o teu nível espiritual? Só na igreja também prier. Você não fala na igreja haverá oração. Essa oportunidade para nós. É oportunidade para ti. Vou deixar o mercado. Vou deixar comida. Vou deixar o carro. Ajoelha-te e ora a Deus. Quando você se encontra com alguém na rua, oh, essa igreja até fez isso, você também é verdade, porque o que acontece aí me faz admirar, não vou mais. Quem caca? Se essas são suas palavras, você irá, mas perderás também. Deus, tudo que lemos na Bíblia, Deus que nos criou, criou o céu, animais, peixes na água, que criou tudo. Não pode fazer o que acontece aqui. Quem te diz essas coisas não acredita a Deus. Ele não acredita a Deus. Para ele, para curar alguém, para libertar alguém, para alguém conseguir emprego, tem que ser no feiticeiro, tem que ser feitiço. Ele não acredita a Deus. Abra o livro, papá. Nada pegou o céu está assim, sem suporte. E este Deus que colocou limites no mar para não desviar, não pode curar o doente. Convoquer Nzambe essa cerimônia mobimba. Invocar a Deus é uma cerimônia inteira. Não é brincadeira. Exato, sacanate. Isso que eu estava dizendo. Diga só a alguém. Vai invocar. Toquei com invoquei. Agora camua. O profeta não invoca. O profeta a invocar cá. Não vou mais lá. Não que suti. Você ainda não leu a Bíblia toda. Eu não tenho a Bíblia nem suti. Os quimbandeiros, os do mundo das trevas, quando querem invocar, eles exigem aquelas coisas que vão fazer aquela cerimônia. Tem que ter lá um tapete onde vai invocar. Tem que trazer um cabrito ou uma galinha branca. Tem que trazer velas. Tem que trazer essas todas as coisas para ele invocar. Mas foi nós para nós invocarmos. A condição. A primeira condição. O conhecimento da palavra. Oh yes. Quem não tem o conhecimento da palavra não vai conseguir invocar Deus. A segunda coisa é a comunhão com Deus. Yes. Harmonie. Viste. A terceira coisa, a disponibilidade espiritual. Deve ser centralizado ao teu coração. A quarta coisa,
A sensibilité para ouvir Deus. Porque a pessoa pode fazer o ano na oração, não sabe ouvir Deus. Tu invoquei? Vamos invocar. O sambela o invoquer. Tu orando, invocando. Você de joelho, mas se vê no espaço. Você a subir, papá. Ai, 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 ai. Estás a orar? Começaste devagar. Vai ver, você começa a gritar. Sem você saber que já estás a gritar. A tua língua mudou. Começou a mudar. Ficou já místico. Ai, 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 ai. Benefício. O benefício da invocação ou da procura de Deus. La réponse directe de Dieu. A resposta direta de Deus. La révélation des choses cachées. A revelação das coisas cativas. La manifestation de la présence de Dieu. E a manifestação da presença de Deus. Des signes. Os sinais de guérison, a cura et la grande délivrance. E a grande libertação. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Se você não colocar a palavra de Deus em prática, a tua vida ficará a mesma. A mesma. A palavra de Deus é a base de todas as coisas na vida cristã. Imagina, pregamos aqui, procurar a Deus, invocar a Deus, você volta para casa, esqueça tudo. Nunca procurar a Deus, nunca invocar a Deus. Ficará a mesma. Deus quer se revelar na tua vida. Te dizer coisas ocultas que você não sabe. Se você rejeitou a palavra, se você esqueceu tudo, ficará a mesma a tua vida. Fica de pé, levanta as mãos. Levantemos e ergue as suas mãos. Não quero te dar sujeito da oração, mas entra na profundidade da oração. Começa a orar. Em nome de Yeshua Mashiach.